Bom dia, gente. Hoje é dia 10 de junho. Eu estou em Israel, no meu 8º dia de viagem. Na verdade, eu saí do Rio de Janeiro no dia 2, fui para São Paulo, de onde partia o voo para Londres. Passei do dia 2 para o dia 3 em São Paulo. Aproveitei para assistir um show, um musical, Chaplin, para relaxar, fazer uma prévia assim, de uma relaxada antes da viagem. Dia 3 eu embarquei no aeroporto de Guarulhos com destino a Londres, com destino na realidade ao Cairo. Porém, haveria uma conexão longa em Londres, tá? E essa conexão em Londres, o pacote de viagem ofereceu um tour em Londres, que foi em sua maioria dentro do ônibus, tá? Teve 2 ou 3 paradas para conhecer alguns pontos bem específicos. Apesar do tempo em Londres estar feinho, fechado, as fotos não terem sido as melhores, foi importante conhecer, né? Aproveitar um dia também, uma parte boa do dia em Londres, que foi a manhã inteira. Enfim, foi bem produtivo. Do dia 2, não, do dia 3 para o dia 4, foi um dia morto, que foi o dia de viagem para Londres. E o dia de viagem para Londres, para o Cairo, também foi outro dia morto, né? Foi um dia de transferência, foi um dia de trânsito. Então, na realidade, nós só chegamos no Cairo, no Egito, no dia 5. Os 2 dias, do dia 3 para o dia 4, dia 4 para o dia 5, foram dias de trânsito. Só teve mesmo o aproveitamento em Londres, que foi onde se conheceu alguma coisa. Só que assim, é uma viagem longa, é uma viagem cansativa, é uma viagem extrema. Então, no dia 5, já instalada no Cairo, os passeios que foram feitos foram os tradicionais das pirâmides, do museu, né? A pirâmide inclui a pirâmide mesmo. Os guias já usam assim de um certo... Assim, geralmente no turismo, tá? É difícil você encontrar quem trabalhe com maestria. É muito difícil. Eu já tive vontade de criar uma companhia de turismo para fazer um serviço de excelência que não existe, tá? O turismo geralmente é alguma coisa muito rápido e que você obedece ao interesse só de quem você contratou, tá? O contratante nunca fica bem servido. Para você ter um serviço realmente bom, é necessário que você faça a sua viagem, seja lá ela qual for, em particular, ou que você até tenha uma agência boa, tá? Eu não posso ser tão genérica assim, porque a viagem à Índia foi a melhor viagem que eu já fiz. Foi uma viagem cara, sim, porém foi uma viagem que valeu cada centavo, porque eu tive uma assessoria excelente do início ao final. Então, para viajar, eu me classifico como uma viajante econômica, porque eu procuro a economia, mas nem sempre a economia é o mais importante. Em muitas ocasiões, o barato acaba saindo caro. Como eu já havia vindo ao Egito anteriormente, esses passeios que foram feitos no dia 5, né? Na nossa chegada no Cairo, que foram as pirâmides e o museu do Cairo, eu já tinha feito. Então eu pude olhar com mais calma, com um segundo olhar, mas o guia embarga um pouco a entrada na pirâmide, porque é uma entrada estreita, é um caminho que tem que subir de um em um, tá? Apesar de ser uma fila indiana, as pessoas vão em fila.
Mas é uma coisa chata, né? Uma coisa desconfortável, que a pessoa tem que subir praticamente agachada, em um local ou outro que a pessoa consegue se esticar para respirar a diferença. Então, os guias, não estimulam as pessoas a entrarem nas pirâmides, alegando que não tem nada lá dentro, ou seja, não tem riqueza nenhuma, não tem nada que se ver lá, é pedra da mesma forma que você está vendo do lado de fora. Sim, eu concordo, porém as pessoas têm a curiosidade, né? Eu confesso que não tive, nem da primeira vez, nem dessa, porque eu já tinha visto, inclusive, a filmagem pela internet, e eu sou alérgica. E o Egito é o berço da poeira, gente. É um lugar sujo, é um lugar empoeirado, é um lugar que poderia ser um ponto alto para o turista se eles soubessem trabalhar o turismo, tá? Mas eles não têm visão. O Museu do Cairo, que eu visitei pela segunda vez, estava imundo, tudo coberto de poeira. Eu não vi dentro do museu nenhuma obra que justificasse aquilo. Então, é desleixo, sabe? É falta de carinho, é falta de cuidado. E essa sujeira é visível e isso passa pro turista. Então, é um país que não tem aquele cuidado com essa parte, tá, turística, que se eles priorizassem, com certeza, eles teriam muito mais acesso, né? Eles seriam ainda mais visitados, seriam mais respeitados, teriam um know-how diferente no ramo do turismo. Enfim, esse primeiro dia no Cairo foram esses 2 passeios nas pirâmides, no museu. Algumas coisas eles pecaram, que eles não... como sempre, né? Estava no roteiro, mas não foi cumprido. A visita à Cidadela do Cairo, que eu também já conhecia, não foi feita, tá? E à noite haveria um cruzeiro com jantar e show pelo Rio Nilo. Esse passeio eu tinha feito na vez anterior e fiz essa vez porque, assim, eu não sei o dia de amanhã, mas euzinha, não pretendo mais voltar ao Egito, tá? A não ser que eu venha assim com muito calma, que eu venha para ficar em Alexandria, que eu venha para ficar num lugar que eu possa realmente relaxar. Mas tudo que eu tinha para conhecer de histórico no Egito, eu já conheci. Da vez anterior eu fiz um cruzeiro pelo Nilo, que eu conheci aqueles templos, todas aquelas relíquias, aquelas antiguidades. Então eu já estou bem de Egito, tá? Eu acho que tem muita coisa para ser explorada no mundo ainda, para conhecimento, para que eu tenha necessidade de voltar ao Egito. Então, como era um final de noite, como era uma coisa agradável, nessa parte do Nilo tem várias embarcações ao longo do rio que são restaurantes. Este que eu peguei, eu nem sei se tem outro, mas eu acho que não, tá? Não sei se tem vários barcos desse estilo. Ele vai deslizando pelo Nilo, ele vai naquela vai e vem, ali dura aproximadamente umas 2 horas, 2 e pouco, aí você janta, assiste uns shows e depois você desembarca e volta pro hotel. Então eu achei que era uma coisa legal, um final de noite assim diferente. E fui nesse passeio, tá? Que não era obrigatório, não fazia parte do tour. A pessoa que quisesse pagaria parte e faria. No dia 6, nós já acordamos e fomos direto, tá? Bem cedo, para o Monte Sinai, fazendo o caminho do Cairo para o Monte Sinai. Gente, pensa em uma aventura sofrível. É esta de viajar pelo interior do Egito, tá? Porque da outra vez eu peguei o caminho de luxo comparado a esse. Por quê?
Porque da outra vez eu fiz a descida, eu fui do Cairo para Aswan de avião, e de lá eu desci todo o Rio Nilo pelo cruzeiro. Então nós parávamos nos pontos estratégicos. Então foi uma viagem maravilhosa, tá? Que teve um outro tipo de sustentação, né? Uma outra proposta. E dessa vez não, dessa vez foi encarar o deserto, tá? Nu e cru. E fazer a trilha do Êxodo de Israel, que atravessou esse mesmo deserto que nós atravessamos agora, durante 40 anos, junto com Moisés, até chegar à Terra Prometida. Então, tiveram algumas passagens, tá? Nós pegamos o ônibus, saímos super cedo do hotel, isso no dia 6, tá? E fomos em direção ao Monte Sinai. De lá, a primeira parada foi no Mar Vermelho, tá? Aí teve uma parada no Mar Vermelho, onde o pastor que estava com o grupo fez uma oração, fez uma explicação daquela parada. Inclusive, eu gostei muito, gente, porque é o que eu coloco para vocês aqui, tá? A religião e o religioso não tem que ser tendencioso, nem tem que obrigar ninguém a nada. O pastor que está acompanhando essa viagem é nota 1000, porque ele tem vivência e maturidade espiritual suficiente para não querer convencer ninguém a nada, tá? Ele está aqui como um líder. Esse grupo tem 43 pessoas, entre católicos, evangélicos e macumbeiros, que eu já vi uns aqui enrustidos, assim, que não se manifestaram diretamente, mas que me apareceram com uma camiseta, assim, de Oxóssi, sabe? Eu achei até engraçado, que quando eu vi aquela criatura com aquela camiseta, eu olhei e ele fez assim, né, como quem diz, agora já era, já coloquei, não tive nem a maldade de sabe? Eu achei tão natural que eu não tive, eu coloquei isso intuitivamente. Enfim, cada um na sua, tá? E o que é mais importante não é a crença da pessoa, e sim o respeito que ela tem pelo outro. Então, nota 10 para esse pastor, tá? Eu tiro o chapéu para ele, porque algumas pessoas aqui, mesmo sem serem chamadas, assim, sabe? Se deram assim uma de tentar converter, mas eu, como sou uma pessoa muito na minha, tá? Eu não quero convencer ninguém de nada, eu acho que o mundo é maravilhoso, que cada um tem que ter a sua crença, que cada um tem que ver o que lhe serve, e que na grande maioria a religião é sim uma alienação, tá? Porque mesmo durante essa viagem, entre vários estudos que eu já fiz, entre vários lugares que eu já vivenciei a religião, tá? Religião é a mesma desde que o mundo é mundo. 500 anos antes de Cristo já existiam as oferendas, já existiam várias coisas. Então as pessoas ficam querendo se apropriar, que a minha religião é melhor, a sua é pior, entendeu? Para mim não existe religião boa nem religião ruim. Existe o homem bom e o homem ruim, independente da religião que ele siga. Então é aquele ditado, você pode ser ateu, você pode ser evangélico, você pode ser cristão, você pode ser macumbeiro, você só não pode ser chato, tá? E o pastor, a gente fina, nota 10, ele não fica querendo convencer ninguém de nada. Ele está ali para contar parte histórica, para quem interessa, que esse grupo está tendo uma abordagem religiosa sim, mas ele não fica empurrando nada por ninguém. As rezas dele são bem diretas, objetivas, não é nada que fique puxando para a religião, ele não está com o rebanho dele personalizado, então é uma pessoa que respeita o espaço do outro e tem o meu aplauso em relação à atitude que está tendo com o grupo, de respeito à individualidade de cada um. Então, voltando lá, a nossa primeira parada foi no Mar Vermelho, tá? No Mar Vermelho, o pastor explicou que
Moisés, que atravessou aquilo, teve que ter uma paciência maior, porque estava com um grupo gigante, que ele foi tido como o homem mais manso. Imagina atravessar 40 anos com o povo todo por um deserto que continua deserto, tá? Continua igual ou pior. Por que pior? Porque se passaram milhões de anos e o negócio está da mesma forma, gente. Quando eu faço essas viagens assim, eu fico, gente, realmente nós voltamos no tempo, porque não há progresso, não há, tá? É tudo, assim, tem estradas que são só na terra, tem estradas primitivíssimas, tem espaços que já estão sendo asfaltados, porém é tudo muito primitivo, tá? Então, é como se você revivesse aquele tempo. Não tem muita evolução em relação aos anos que se passaram, tá? Então, ele para nesse local, tá? Que é um local fictício, por mais que digam que não, porque não tem um documento exato que foi ali, mas o que eu observei, tá? É um deserto mesmo, gente. Quando chega nesse lugar, onde nós saltamos exatamente do ônibus, foram construídos 2 poços, tá? Que eu acredito até que vão construir mais. Em volta daquele poço, geralmente o pastor para com o grupo, né? Dá aquela explicação, faz oração, faz o que for, e depois a pessoa tem um tempinho para dar uma voltinha ali. Então, desse ponto que nós paramos até o mar, você visualiza o mar vermelho dali. Porém, o mar está tipo 1 quilômetro. Não dá para você andar até ele, chegar perto da água, nada disso, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz as minhas observações pessoais, das minhas mentalizações pessoais, ouvi o que o pastor falou, até gostei, porque eu achei que ele foi bem discreto, ele foi objetivo, ele não foi piegas, ele não estava ali com o intuito de tentar converter ninguém. Então, como eu falei, pastor nota 10, tá? Então eu fiz as minhas próprias observações em relação ao lugar, tá? No meio do nada, quando você chega nesse ponto exato, é um local que tem muitas palmeiras. Então, penso eu, né, que se fosse um leigo chegando, mesmo que fosse um leigo chegando nesse lugar, no meio do nada, um lugar que tem vegetação, com certeza tem que ter água, porque senão como aquela vegetação vai conseguir ser abundante ali, tá? Então, assim, a parte que Moisés achou água, fez a água brotar do chão, que é onde tem o poço com um dedinho de água lá, que eu nem reparei se tinha, mas eu acho que não. Eu posso ver aqui na foto do povo. É tudo que é colocado é parabólico, sobre parábolas, né? Exemplificar que quando você tem fé, você alcança um objetivo. Quanto já tinham andado até ali para achar aquela água, tá? Mas não foi porque ele botou o cajado no chão que a água brotou. Se tem vegetação, é óbvio que tem meios para que aquela vegetação se sustente. E na época já havia. Não é ser cética, mas eles chegaram a esse ponto. Ótimo que eles chegaram a esse ponto, mas a água não brotou do chão, porque o Moisés fez o milagre. A água já estava ali, tá? Qualquer um que cavasse acharia a água. Então, gente, depois desse dia, tá? A parada foi aí. Esse dia foi bem sofrido, tá? Foi um dia de trajeto só pelo deserto. Deserto mesmo, tá? E, inclusive, um trajeto reservado, porque é um território que o exército daqui toma conta, e nós passamos por vários postos de, nem sei o que seria aquilo, de controle do tráfego, né, interno aqui nessa região, e todos eles têm muitos soldados, muitos. E o ônibus passava aqui naquele passo de cágado mesmo, tá? Às vezes quase que sem se mexer,
para serem vistoriados. Cada lugar daquele que se aproximava de um posto, quando o ônibus já se aproximava, ele já ia naquele passo tartaruga mesmo, lentíssimo. Alguns deles eles chegavam perto para ver, outros eles tinham aqueles postos de visão deles, eles estavam com o binóculo averiguando, tá? Mas nós estávamos sendo vistoriados assim o tempo inteiro. Então, ali não poderia tirar foto, de ali teria que se passar bem vagarosamente, e isso foi feito desde a primeira entrada nesse controle até chegar no nosso ponto, né, no Sinai, foram feitas várias vezes. Então, na última parada, antes de entrar nessa zona, que não pode parar de jeito nenhum, que é essa zona armada, né? A última parada que nós fizemos foi num lugar já bem pobre, bem caótico, só mesmo para usar o banheiro, tá? Tinha uma estruturazinha de mínima para pouca, mas tinha um banheiro para ser usado, tá? Então foi feita essa parada ali só para usar o banheiro, porque as pessoas iriam ficar no mínimo 5 horas sem banheiro. E o ônibus que nós estávamos, como é fornecido pelo turismo do Egito, também era caótico, tá? Foi um dia bem sofrível ter que atravessar, fazer essa travessia toda com uma estrutura muito pouca. E nesse dia se chega, tá? Ao final do dia, se chega perto ao Monte Sinai. E o que é esse perto do Monte Sinai? É dentro do deserto ainda. Nós atravessamos o deserto do Sinai para chegar até ali, que continuava sendo um ponto do deserto, ok? Então, nós paramos num hotelzinho que era no meio do nada, literalmente, tá? Só tinha um hotel e as montanhas à volta. Próximo, um pouco mais adiante, teria subida para o Monte Sinai, que também ainda é no deserto. E ali era uma parada estratégica. O hotel, gente, não tem muita estrutura, tá? Não tem. Aqui é uma coisa assim, eles não olham o turismo, não capricham para o turismo. E como essa parte em especial é vista como um turismo religioso, o que se prioriza é o lado espiritual, é a vivência. Então, eles pecam mais ainda. Então, até quem quer oferecer uma estrutura melhor, fica meio sem conseguir. Por exemplo, eu vi o ônibus da CVC aqui, mas todo mundo sabe que a CVC tem uma frota própria, né? Não estou fazendo propaganda, não costumo viajar com a CVC, não estou ganhando nada com isso. Óbvio que o preço da CVC deve ser diferente, não cheguei nem a ver, não sei se a abordagem dela era a mesma, o roteiro era o mesmo, enfim, essas observações assim. Mas eu vi um ônibus, não sei em que ponto do caminho, tá? Com aquele ônibus, né? Que o nosso na frente dele fazia vergonha. E todo mundo ficou brincando, o nosso ônibus é igualzinho aquele e tal, ficou naquela farra dentro do ônibus. Enfim, cada um dentro da sua realidade. Porém, mesmo que a CVC tenha oferecido uma estrutura melhor em termos do ônibus, do hotel naquele lugar não tem uma estrutura melhor, tá? E para vocês terem ideia, que o hotel que eu fiquei foi o número 1, foi o melhor de lá. Se o melhor é daquela forma, o pior a gente não quer nem imaginar como seja. Porque a estrutura do hotel em si, apesar de ser bem simples, era um hotelzinho legal, a cama limpinha, quer dizer, limpinha assim, os lençóis limpos e tal. Mas por ser uma região desértica, gente, o quarto chegava a ser pesado de poeira. Eu já tinha visto muitas reclamações na internet sobre o hotel, tá? Vou falar para vocês que eu passei a mão em todos os móveis, não achei uma poeira, tá? Mas o ar parece que é carregado. E um pecado extra que eles têm ali. As camas estavam com um cobertor. Aquele cobertor era um depósito de poeira. Então você respirava, parece que você respirava a poeira, sabe?
Não é que tivesse sujo, o ambiente não estava sujo. Eu olhei o chão, eu olhei os móveis, não vi sujeira. Mas só aquele cobertor ali devia ser um depósito de, sabe? Então, o que aconteceu? Eu dormi nesse lugar, porque eu não fui para o Monte Sinai, e a amiga que estava comigo foi. Só que os guias vieram avisando o trajeto inteiro que a subida do Monte Sinai é algo que exige muito preparo físico. Avisaram que as pessoas que tivessem problema de coração, que as pessoas que não tivessem condicionamento, não se atrevessem a subir. Avisaram que já morreu gente lá em cima. A estrutura é zero, tem um apoio para quem sobe, mas não tem socorro nenhum, não tem estrutura. Então, a subida ia ser feita à meia-noite, tá? Deram todos os avisos, que teria que levar roupa de frio, água, que teria opção de subir de camelo, porém até um período, até um espaço, né? E eu não fui. Eu não fui porque eu pesquisei demais na internet e eu não senti firmeza. É um caminho totalmente íngreme, totalmente selvagem. É você subir um morro, tá? Só que você vai subir um morro no deserto, um morro no escuro, um morro à meia-noite, um morro no frio, sem conhecer nada. Então eu achei que esse tipo de aventura eu podia passar. Então eu vou contar a experiência da minha amiga que foi e do grupo que contou a experiência por cima depois, tá? Eu, pra dizer a verdade, eu não sei quantos foram, mas tiveram uns bons aventureiros. O resumo de quem tentou subir o Monte Sinai. Um casal de idade média, tá? Eu acho que talvez um pouquinho mais do que eu. Voltaram da metade do caminho, ou seja, ousaram subir, viu que não dava e voltaram. A minha amiga foi de forte, não, eu vou subir, sedentária igual a mim, mas foi lá de corajosa, vou subir. Tentou subir, viu que não dava realmente para encarar a subida, que era uma coisa bem selvagem. No meio do caminho, sei lá bem que meio, tá? Ela pegou um camelo. E o camelo vai na frente, né? O camelo não vai ficar esperando quem está andando, até porque dentro de um grupo enorme, que não era só o nosso, eram vários grupos, né? Cada um tem o seu ritmo, né? Então fica difícil acompanhar. Então o camelo foi embora. Quando ela pegou esse camelo, gente, ela já tinha andado um pedaço, tá? E ela me relatou que ela tomou uma queda, porque o caminho que segue a trilha, digamos assim, né? Uma trilha que existe. É estreito e que para passar outros camelos tinham pedido para ela sair da frente, né? Porque ela disse que vai vindo os camelos e você, em determinados trechos que são mais estreitos, você tem que sair da frente. Então, na hora que ela foi sair da frente para o camelo passar, ela se apavorou, achando que o camelo pudesse machucar, alguma coisa assim. Ela caiu, tá? Tudo bem, então ela teve uma queda na ida. Pegou o camelo, conseguiu subir até um trecho. Chegou lá, ficou bem. Só que depois daquele trecho, tinha aquele trecho da subida da escada que ela disse que era uma coisa surreal, tá? E ela tentou subir, tá? Ela pensou em ficar no meio do caminho, porque ela disse que esse caminho que ela fez, o pouco caminho que ela fez antes do camelo, ela já estava sem fôlego, tá? É fumante, sedentária, uma pessoa dessa vai subir o monte como se fosse uma atleta, mas tudo bem, né? Valeu o esforço. Então, quando ela chegou nesse trecho, ela disse que não aguentava mais subir, tá? E teve um rapaz que acompanhou o grupo, que foi praticamente quem rebocou de um por um. Ele voltou várias vezes e ele foi dando apoio para cada um subir. Só que ela disse que ela teve uma hora que ela disse que estava assim, como aquelas atletas com as pernas que parece que já quebrou, toda torta, que ela não conseguia dar mais um passo, que ela foi praticamente levada, sabe? Ela falou, olha, se não fosse ele, e antes do grupo sair daqui, eu pedi a ele, ó, você, por favor,
olha pela minha amiga, porque eu já sabia que não tinha estrutura, tá? Não tem. Entre o querer e o poder, a gente tem que botar o nosso limite, tá? Então ela falou que foi muito ruim, que ela chegou lá toda quebrada, que depois foi feita aquela oração, que o pastor agradeceu muito a esse rapaz que deu apoio, que ele foi o alicerce mesmo, que fez a diferença no grupo, que senão muitos não conseguiriam chegar lá. Então é visto o pôr do sol em cima, e na descida acaba sendo mais rápido, porque a pessoa tem visão, né, que não tinha no escuro na noite, e tem opção. Mas eu vou postar algumas fotos depois, gente, vocês vão ver como é brabo. Conclusão, na descida, como ela já estava com as pernas também quase que quebradas, né, porque chega uma hora que nem obedece, ela teve uma segunda queda, tá com o joelho todo ralado. Ela disse que essa queda o rapaz nem viu, porque ele também era um só, né? Não tinha como dar atenção para todo mundo. Ela falou, foi mais fácil? Foi. Porque você estava vendo, você estava pesando. Então, por essa visão, acaba sendo a metade, por exemplo, se você leva 4, 5 horas para subir, você desce em 2 horas e meia, porque você está vendo onde está pesando, né? Mas ainda é um pedaço muito rústico. Então fica aí o relato para quem pretende subir o Sinai, tá? Tem que ter um mínimo de preparo físico, não é brincadeira. As pessoas depois ficaram todas mortas, chegaram todas no ônibus tudo exaustas, porque o que aconteceu? O grupo não teve descanso, tá? O ônibus saiu do hotel super cedo, parou no Monte Sinai, aguardou todo o grupo chegar ao ônibus, o pessoal embarcou e seguiu viagem. Só que isso tinha sido pré-acordado, todo mundo concordou com isso. Então, gente, teve uma concordância, não foi feito assim aleatoriamente não, tá? Foi feita uma pesquisa um dia antes, porque dependendo da diferença do horário de saída, seria também a diferença do horário da volta. E o grupo que foi acordou dessa forma, tá? Então, voltou todo mundo pro ônibus, tudo morto, tá? Como nós saímos cedo do hotel, foi oferecido um lanche, tinha uma caixinha, né, com lanche para cada um. Precário também, não ofereceram muita coisa. Dentro desse lanche tinha um suquinho, uns pãezinhos, maioria duro, nada fresquinho, queijo, presunto, acho que só. Um ovo cozido, que foi o que salvou muita gente, aquele ovo cozido. Enfim, era o que tinha, tá? Para vocês verem que a estrutura realmente não é boa, mas, como eu falo, cada um oferece o que tem, tá? Então, daí, da saída do Monte Sinai até a fronteira de onde nós passaremos do Egito para Israel, foi outra longa caminhada no deserto, tá? Longa caminhada no sentido figurado, foi de ônibus, mas ainda deserto, na mesma nível de andar para aquela zona armada, depois sair dali, depois ir para uma fronteira, fazer a travessia da fronteira, que é feita a pé, tá? Que eles não tinham avisado isso antes. É uma viagem muito... não tem conforto, né? Essa que é a verdadeira aventura, digamos assim. Então, depois disso tudo, nós paramos com um ônibus do lado do Egito ainda, tá? Aí você passa numa revista do lado do Egito. Primeiro você passa por um processo para sair do Egito. Depois você passa por um processo para entrar em Israel. Para sair do Egito, primeiro uma pessoa vistoria seu passaporte. Aí você lá dentro passa toda a sua bagagem. Depois uma pessoa vistoria seu passaporte de novo. Depois você vai para uma outra... vai andando até um posto que é para entrar em Israel. Quando você chega no lugar para entrar em Israel, isso tudo a pé. Tá? Não sei quanto tempo não, mas e também não é um pedaço longo, mas é um pedacinho expressivo.
O detalhe desse pedacinho expressivo é que estava um sol de uns 40 graus, com temperatura de 60, com sensação térmica de 60, um sol, porque é muito seco, tá? E era uma coisa assim, surreal, sabe? Você parece que ia derreter, desintegrar naquele sol. Então, o que potencializou aquilo ali ser ruim foi o sol, porque de resto, até que foi tranquilo, nós chegamos num horário que não tinha muita gente, não tinha ninguém, para dizer a verdade, foi só nosso grupo. Então, foi uma coisa assim, que não foi tão sofrível quanto poderia ter sido, por não ter ninguém, tá? Por ter, de certa forma, uma flexibilidade. Mas, pelo calor extremo, foi uma coisa desagradável. Então, quando você sai da parte do Egito, você entra na parte de Israel, tipo uma grade, assim, tá? Você entra num local que é trancado, tem um portão, tem um ambiente, digamos, fechado, né? Fechado entre aspas, gente. É tudo gradeado, assim, você vê do lado de fora para dentro, de dentro para fora. Só que é um local que é lacrado. Quando você entra, as duas portas se fecham. E só abrem simultaneamente, tá? Vai entrar um novo grupo e sair... Não, minto. Você entra e lota aquele espaço. Quando ele esvazia o espaço esvazia. Enquanto não sai todo mundo, não abre a porta de entrada de novo. Mas tem uma pessoa controlando lá. E ela viu o passaporte. Só que chegou uma altura, graças a Deus, né, quando chegou a minha vez, a minha turma, ela não viu o passaporte de um em um. Ela só pediu para levantar. Todo mundo tá com o passaporte? Sim. Aí todo mundo mostrou o passaporte, ela liberou aquele grupo. Porque já estava assim, quase no final. E como estava todo mundo identificado que era um grupo de excursão, ela viu que não deveria ter maiores problemas, tá? E não precisava realmente ter essa rigidez toda, porque ainda teria vários outros controles. Aí depois que você passa por esse lugar, que é mais restrito, né? Que você fica preso ali por uns minutos, você anda e passa por um outro lugar, que você mostra novamente o passaporte. Aí quando você mostra o passaporte, o meu passaporte, que eu tinha tirado ele em Miami, porque na última viagem que eu fiz, eu perdi meu passaporte, eu tive que tirar um outro lá em Miami. Então, quando eu tirei esse outro passaporte em Miami, ele veio com a emissão de lá, né? Então, de acordo com a análise deles, que eu não sei qual é, eles põem um quadradinho colado no passaporte e sinalizam um número. O meu foi sinalizado lá. Eu de cara falei, com certeza, porque meu passaporte foi emitido em Miami, mas ok. Eu sou calma, eu não me estresso com nada, eu sou muito zen. Aí eu passei por ali, mostrei, ela sinalizou, ok, ali não me perguntou nada, só olhou o passaporte. Depois dali nós vamos para um outro lugar, onde a sua bagagem é toda revistada, dessa vez lá de Israel, tá? Dessa vez eles mandou abrir a mala, mas só mandaram abrir a mala, a pequena mala de mão que estava com o notebook. Eles viram, ok, não deu nada. Dali, depois de que revista as malas todas, você passa por um outro processo, aí com aquelas filas bem limitadas, sabe? Que eles botam aquele monte de barreira para a pessoa não ter como passar ali de jeito nenhum. Dali você passa para alguém que vai apresentar o seu passaporte e é ali que eles vão fazer as perguntas. Então, para mim, só fizeram as perguntas se eu era moradora do Brasil. Eu falei, sim, eu resido no Brasil, tá? Porém, a divergência que você pode estar encontrando aí é o meu passaporte ter sido emitido nos Estados Unidos. Ele foi emitido nos Estados Unidos pelas seguintes circunstâncias. Minha filha mora nos Estados Unidos, eu fui visitá-la, perdi meu passaporte lá e tive a necessidade de fazer uma outra emissão lá. Somente isso. Então, eu até me antecipei a alguma explicação que ela poderia pedir. Não sei nem se eu fiz errado, tá? Mas foi só isso, ela não perguntou mais nada. Até porque eu estava com o grupo e eu fui a última a passar, tá? Eu fui a última a passar porque acabei... a pessoa que estava comigo passou com a minha maleta, essa de mão. Só que como ela passou com a minha maleta de mão e ela estava com um segredo,
ela não conseguiu abrir, ninguém conseguiu abrir, ela ficou me esperando. E nesse processo todo eu acabei sendo a última, tá? Tinha até pessoas atrás de mim, mas como a bagagem não ficou retida e tal, aí todo mundo acabou se liberando no passaporte e eu fui a última. Mas depois disso, tudo ok. Quando se entra em Israel, aquele mar maravilhoso, tá? Uma visão deslumbrante que é o pagamento por essa travessia tortuosa debaixo de um sol de 40 graus com sensação térmica de 60. Uhul! Estamos em Israel. Pois é, gente, Israel é um lugar bem bonito, bem gostoso. Aquela visão do mar, até a entrada é mais bonita, toda florida, é uma coisa bem legal, tá? Eu não tirei foto desse pedaço da entrada porque eu vim um pouquinho arriada de lá do Egito. Mas, assim, o que aconteceu? Como o hotel do Monte Sinai era esse hotel Poeira, tá? Poeira realmente, eu achei que não fosse conseguir dormir. Então, eu tomei um antialérgico, dormi, tá? E fiquei de boa. Acordei bem, peguei coisa e tal. A única inconveniente foi realmente esse calor, mas não estava sentindo nada. Só que depois dessa travessia, que foi um pouquinho à tarde, assim, tá? Porque, na verdade, a fronteira fecha às 3, então essa travessia tem um horário específico para ser realizado, tá? Depois dessa travessia, eu fui ficando, assim, não era só sonolenta, eu tava grogue, gente, sabe? Eu descia do ônibus, porque quando passou da fronteira, ok, nós já estávamos em Israel. Mas antes de chegar ao hotel, tiveram várias paradas, tá? Teve parada, não teve almoço, porque não tinha um lugar com muita estrutura, mas tinha um lugar que tinha lanche, pizza e tal. Acabou todo mundo comendo ali, para não ficar com fome extra, porque já estava todo mundo com fome também, já tinha passado da hora de comer. Então as pessoas se viraram ali mesmo e excluíram uma parada para almoço, para o tempo render, tá? E aí foram paradas em alguns pontos estratégicos, que não me interessaram diretamente por serem bíblicos demais, tá? Eu ouvi o que eu tinha para ouvir. Só que eu não queria descer do ônibus. Eu falei, eu tô me sentindo muito, muito debilitada. Não coloquei o crédito dessa sonolência no remédio, porque assim, eu quase não uso, tá? Fazia séculos que eu não usava. Mas quando eu viajo, eu trago remédio para tudo tipo de necessidade. A gente não sabe o que vai passar, né? Ainda mais uma viagem dessa. E eu não tava só com sono, eu tava dopada. Parecia que eu tava dopada. Isso eu tinha tomado um comprimido de alergia, que eu já tomei em outras ocasiões da minha vida na necessidade, eu nunca tive um sintoma desse. Então, eu não associei que fosse só do comprimido, tudo bem, mas para mim era sacrificante descer e subir do ônibus, sabe? Eu tava assim, me arrastando. Isso, graças a Deus, foi bem depois da travessia da fronteira, porque se fosse antes, eu não sei como é que eu tinha atravessado aquilo ali. Teria sido difícil. Depois dessa travessia, foi eu entrar em Israel. Eu, sabe, tive uma queda de energia baixa. Demais. A minha energia baixou demais. Só que o próprio guia, quando encontrou o grupo, tá, o guia do lado de Israel, que mudou tudo, graças a Deus o ônibus pior, caótico, ficou lá pro Egito, ficou lá pro lado deles. Aqui a nossa estrutura é bem melhor, sem comparação. Só que ele perguntou quem estava com dor de barriga, quem estava com virose, quem estava com isso, quem estava com aquilo, porque é normal o povo chegar aqui já todo quebrado. E, inclusive, por chegar todo mundo ruim, é uma coisa que expande, vai um passando para o outro, tá? E como essas viroses, essas coisas vão demorando a se manifestar, vai caindo assim igual um dominó, sabe? Cai um por vez. E eu não achei que eu estava tão ruim assim, gente. Porém, tava, viu? Tava assim. Eu entrei em Israel no dia 7, nós chegamos aqui no dia 7. Dia 7 eu botei o pezinho em Israel, tá? Hoje é dia 10, eu não consegui sair do hotel ainda, tá? Eu fiquei muito mal. Eu fiquei com uma febre, uma moleza, um mal-estar,
Porque para sair do quarto, para ir no restaurante me alimentar, já era uma aventura, tá? Então, assim, eu tô bem melhor? Sim, eu tô melhor. Porém, eu tô sentindo uma fraqueza extrema. Então, vamos realizar. Aqui está, continua esse sol de rachar, tá? Os passeios são muita andança. Eu não tenho condição física, eu tô sentindo fraqueza, assim. Eu ando daqui para ali e paro. Se eu der um estirão, eu já fico suando frio, parece que eu vou desmaiar. Surdinha. Então, eu não tenho condição de encarar uma andança. Não tenho. E eu fui melhorando e piorando, tá? E ontem à noite eu fiquei com a minha garganta doendo. E eu já tinha feito aqui o lado bom de ficar sozinha mesmo no hotel, que saiu todo mundo o dia inteiro, eu fiquei no meu quarto aqui sozinha, eu poder fazer minhas orações, meditações. Aqui tem um livro grosso sobre Jerusalém, que eu já vi que eu consigo voltar aqui mole sozinha, que mostra tudo, mostra o mapa da cidade, todos os pontos, todos os ônibus de turismo, que faz tudo de ponta a ponta. Enfim, aquilo ali até me ajudou. Eu falei assim, gente, eu vou passar Israel em branco. Na verdade, essa viagem acaba dia 16, ainda tem muito chão pela frente, tá? Que eu espero, a partir de amanhã, poder cumprir esse roteiro. Mas aí, na madrugada, eu acordei, eu conversei com todos os guias, eu falei, olha, para mim não tem tempo ruim. Eu tenho, graças a Deus, condição de voltar aqui a Israel e fazer um passeio até melhor do que esse. Com mais tempo, porque como é muito roteiro, as pessoas param, ficam 15, 20 minutos, tem que ver assim, ficar meio com aquele cabresto de olhar só para onde eles mostram, não pode olhar ali para o lado. Enfim, é uma coisa muito limitada, muito corrida. Não dá para ver tudo, é muita coisa para ver e pouco tempo para administrar o que se vê. Então, eu já percebi que eu consigo voltar aqui em Israel sozinha, mole, tá? Explorar tudo e mais alguma coisa no meu ritmo, uma outra visão, tá? Isso aí para mim ficou claro. Não é isso que estava me afligindo. E eu tenho muita aceitação das coisas. Eu falei assim, olha, eu tenho que melhorar, tem que ter uma resposta. E eu estava tomando remédio para gripe, tá? Que estava me levantando sim, mas não estava resolvendo. Então eu comecei hoje a tomar antibiótico. Eu não queria tomar antibiótico assim, mas como a garganta apontou, foi eu tomar um antibiótico, a garganta já deu uma melhorada. Eu falei, eu não posso ficar assim. Quando eu desci, só para vocês terem ideia, já tinha, nesses dias que eu tô aqui ruinzinha, né? Já tinham caído uns e uns melhorado. Tava assim uma oscilação. Hoje quem caiu feio foi o guia, tá? Disse que teve febre de 39 à noite, que tava muito mal, eu acho que ele nem ia. Como tem dois guias, assim, tem um como que se rendesse o outro, tá? Tem quem deu suporte, eu não sei como é que ficou, mas ele tava muito mal. E a dona aqui do passeio se ofereceu também para chamar um médico, que nós temos, seguro. Eu falei, olha, isso aqui é virose, eu não tô sentindo nada, tá? Que eu já não tinha sentido antes disso aí, a gente sabe que é do tempo. Não sou só eu, inclusive não é só o nosso grupo, a gente vê no hotel um monte de gente tossindo, um monte de gente ruim. É da vivência mesmo, faz parte do trajeto, tá? Não é nada espiritual, não. É físico mesmo, tá? Resultado dos extremos, aquele lugar super pobre, super sujo, nós passamos por cada lugar horrível, entendeu? Então, tudo isso faz parte, tá? Talvez eu não tivesse tanta consciência desses extremos, é um caminho que eu não faria jamais de novo, nunca. Eu acho que a pessoa faz uma vez, tá bom, entendeu? Eu já conheci, já tive vivência suficiente. Mas, enfim, faz parte, tá? Aí eu comecei a tomar o antibiótico hoje, espero poder vivenciar o restinho do Israel. Daqui nós vamos depois para a Jordânia, tá? Eu vou dando continuidade a esse áudio aqui depois. Daqui nós vamos para a Jordânia, que vai ter uma fronteira semelhante. E da Jordânia nós voltamos para Israel, que vamos passar 2 vezes pela fronteira, na ida e na volta. E de Israel é que nós vamos voltar para São Paulo. Então tem muita
aventura ainda pela frente, sendo que eu contei muito por cima, né, gente? Não dá para contar detalhe por detalhe, mas apesar de tudo, a vivência está sendo boa, tá? Eu conheço pessoas que têm visão diferente, como todos nós somos diferentes, eu digo isso, viva a diversidade, né? Porque as pessoas que querem ser iguais, ou que têm a pretensão de achar que o ponto de vista dela é o certo, dos outros é errar, são as piores pessoas que existem, tá? São as pessoas inflexíveis, são as pessoas sem visão, limitadas, enfim. São as pessoas que eu costumo dizer que tem muito que sofrer ainda, muito que ser amaciada pela vida para poder ter maturidade, tanto espiritual, mental, enfim. Tem que passar muita coisa ainda para poder progredir. Então, gente, tem pessoas que eu conheço que falam assim, nossa, você tem condição de viajar. Você, em vez de viajar para lugares bonitos, para lugares bons, você viaja para esses países pobres, feios. O que você quer buscar lá? Na verdade, gente, eu não busco nada em lugar nenhum, tá? As nossas buscas, acredito eu, são internas. Você não vai achar nada no mundo como resposta interna sua, do lado de fora, tá? No máximo, alguma coisa que você vivencie serve de gatilho mental, emocional, espiritual para você ter as suas respostas internas, mas as respostas são suas. Então eu não viajo para buscar nada, tá? Eu viajo realmente para vivenciar. E eu gosto das diferenças, tá? Eu gosto das diferenças. Quem me acompanha sabe que eu me denomino uma religiosa antirreligiosa. Por que isso? Porque quando você vai percebendo, avaliando lá de fora, né? Não querendo dizer o que é certo e o que é errado, mas percebendo que, de uma forma geral, a religião muito mais limita a pessoa do que eleva, tá? Você acaba, pelo menos no meu caso, como eu me denomino uma religiosa, antirreligiosa, por isso. Por quê? Porque eu não deixo de crer. Eu até conversei com esse pastor aqui, que eu achei ele nota 1000, tá? Que a fé não tem religião. O que é isso? A fé é algo que é aceso dentro de cada um, independente da religião. É uma força que a pessoa expressa. Para mim, a fé é uma força em ação. Então, essa força não é propriedade de religião nenhuma, tá? E é por isso que eu acho que as pessoas que se limitam demais são as mais pobres. Porque elas deixam de vivenciar a amplitude do mundo, das coisas, das situações, de tudo, tá? Esse pastor aqui entrou em todas as igrejas, tá? Eu estou acompanhando o grupo aqui no Paralelo, que tem um grupo aqui no WhatsApp, por todo o relato que essa pessoa que está viajando comigo me dá, enfim. É uma pessoa com uma mente super aberta, tá? E a pessoa, assim, consegue ser muito mais feliz, entendeu? Eu me considero também uma pessoa assim, eu até digo, eu brinco, né? Que eu não sou uma pessoa com a mente aberta, sou uma pessoa com a mente escancarada, porque eu não tenho mania de ficar rotulando ninguém. E por isso mesmo, às vezes, eu tenho a paciência zero, sabe, com quem quer me rotular, porque primeiro que eu não estou precisando que ninguém da internet venha me dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu já sei muito bem que eu sou, que eu deixo de achar. E eu estou feliz com isso. Então, se alguém que me segue, ou alguém que está aí urubuzando, tá, não gosta de mim, parabéns, tá? Pega o rumo e segue adiante, porque a minha vida não vai mudar em nada pela opinião de A ou de B. Então, chegando uma época que a gente tem que ter uma maturidade. E eu, graças a Deus, já alcancei isso, tá? Então é isso. Eu queria contar um pouco aqui dessa aventura, tá? Dessa saga. Hoje, como eu tô aqui ainda confinada no hotel, eu tirei o dia para fazer esse áudio. Vou tentar fazer alguns jogos aqui por áudio. Aqui em Israel são 6 horas a mais do que no Brasil, tá?
No Egito eram 5 horas a mais e aqui onde eu estou agora são 6 horas a mais. Ou seja, a diferença é bastante grande, tá? E com isso eu tive uma oportunidade de vir um pouquinho aqui no blog, de fazer esse áudio, que vai ficar um super áudio, né? Mas que pode ajudar de alguma forma a quem também desejar fazer esse trajeto, né? Não é para desestimular ninguém, pelo contrário, é para a pessoa ter uma percepção daquilo que vai passar. Inclusive, eu vou deixar os comentários abertos. Se tiver alguém que tem algum tipo de pergunta, pode fazer, que no que tiver no meu alcance, eu terei prazer em responder, ok? Então, aí no Brasil agora ainda é bom dia, bem bom dia, tá? Enquanto aqui para mim são 3 horas da tarde, para vocês ainda são 6. E é isso mesmo? Tem alguma coisa errada. No meu notebook, que tá com a hora do Brasil, tá marcando 6h14, mas pode ter alguma divergência. Ah, tá certo, gente, porque eu tô vendo nesse que eu tô gravando também não tá certo. Aqui, na verdade, agora são 12h14 e para vocês aí no Brasil são 6h14. Então, até qualquer hora. Espero que vocês tenham gostado. Se precisarem de algum esclarecimento, eu terei prazer em colocar aqui nos comentários, ok? Beijão e até o próximo áudio.